Nesta aula vamos começar o estudo do plano. Vamos fazer um estudo do plano do ponto de vista da geometria analítica. E para o bom entendimento dessa aula, é importante que você tenha uma certa base sobre vetores. Em particular, conheça as operações produto escalar e produto vetorial entre vetores. O plano, que é o nosso objeto de estudo, para ele existem alguns tipos de equação. A gente vai abordar na aula de hoje a equação geral do plano, ok? Além dela, nós temos também equação vetorial, equações paramétricas e por aí vai. Bem, vamos pensar então no seguinte. O plano é o nosso objeto de estudo. Então podemos imaginar a princípio o plano desta folha de papel, ok? Esse plano ele está situado no espaço. E a gente precisa obter uma equação para esse plano, para que a gente tenha um controle sobre quais pontos pertencem àquele plano e quais pontos não pertencem àquele plano. Antes de pensar na equação, a gente precisa pensar em determinação de um plano, né? De que formas um plano pode ficar perfeitamente definido? A forma mais natural de definir um plano, acredito que seja a primeira forma que a gente aprende, né, sobre a definição de um plano, é a partir de três pontos não colineares que pertencem a esse plano. Um axioma sobre a determinação de planos é o seguinte: dados três pontos não colineares, existe um único plano que contém esses três pontos, ok? Então, a maneira mais natural de você definir um plano é a partir de três pontos não colineares. Ok? Mas existem outras formas de definir um plano. E a que nós vamos considerar é a seguinte. Vamos pensar na direção normal ao plano, na direção perpendicular ao plano. Imagine que você tem um plano que você quer definir e você conhece a direção perpendicular a esse plano, né? Mas será que somente conhecendo a direção perpendicular ao plano a gente consegue determiná-lo? Para ilustrar, pense nessa reta aqui. Observe que essa reta é perpendicular a esse plano dessa folha de papel que está aqui, ok? Mas perceba que, conhecendo-se apenas a direção perpendicular a esse plano, não é suficiente para definir o plano, porque existem outros planos que têm a mesma direção perpendicular a ele. Então aqui eu tenho pelo menos dois, né? Na minha tentativa de ilustrar aqui, observe que eu tenho dois planos distintos que têm a mesma direção perpendicular. Então essa informação, ou seja, conhecer a direção perpendicular a um plano, não é suficiente para determiná-lo. A gente precisa de uma informação adicional. Então suponha que você, além da direção perpendicular ao plano, você conheça um ponto do plano. Então, neste caso, você tem um único plano que tem essa direção como perpendicular e que contém aquele ponto dado, né? Então, essa é uma maneira de você determinar um plano a partir da direção perpendicular a ele e de um ponto conhecido, ok? E é a partir daí que nós vamos começar o nosso estudo sobre o plano para obter essa equação importantíssima que é a equação geral do plano. Vamos admitir que o nosso plano de estudo, certo? Que é o plano que nós queremos obter uma equação, que nós conhecemos duas informações sobre esse plano: a direção perpendicular a ele e um ponto por onde esse plano passa, um ponto que pertence a esse plano. Então vamos ilustrar aqui. A gente vai admitir que o plano em questão, ele está aqui, é o plano alfa, digamos, ok? E desse plano alfa, a gente conhece duas coisas. Primeiro, a gente conhece a direção perpendicular, que pode ser dada por um vetor, né? Esse vetor aqui que forma 90 graus com esse plano. Esse vetor nós vamos dar um nome, vetor normal ao plano. Então, o vetor normal ao plano é qualquer vetor que forme 90 graus com esse plano. É claro que o vetor normal ao plano não é, na verdade, o vetor, é um vetor. Existem infinitos vetores que podem ser considerados como vetor normal ao plano,
ok? Então imagine que você conhece um deles, que é suficiente para você identificar a direção perpendicular ao plano. Além dessa informação, vamos admitir que um ponto deste plano, que eu vou chamar de P0, esse ponto ele é um ponto conhecido deste plano, ok? Então vamos agora fazer o seguinte, vamos admitir que esse vetor normal que é dado, ele tenha coordenadas A, B, C. Então vamos admitir que esse vetor normal ele é conhecido. Além disso, por hipótese, a gente vai imaginar que pelo menos um ponto desse plano é conhecido, que é o ponto P0. E aí eu vou dar nome às coordenadas desse ponto. Eu vou dizer que as coordenadas são x0, y0 e z0. Okay? Então essas coisas estão fixadas, são informações conhecidas. Perfeito? Beleza. E agora vamos à nossa pergunta fundamental. Dado um ponto P genérico, um ponto P que pode ocupar qualquer posição aqui, pode estar no plano ou fora dele, certo? Então, como é que a gente decide se um ponto P pertence ou não a esse plano alfa? Então, vamos fazer o seguinte, seja P um ponto genérico de coordenadas x, y, z, tal que aí a gente vai admitir que esse ponto pertence ao plano. Então vamos admitir que esse ponto P pertence ao plano alfa, ok? E aí, com base nessa informação, a gente vai tentar descobrir uma equação. Então vamos imaginar, já que a gente está supondo isso, vamos imaginar que o ponto P é esse daqui, mas pode ser qualquer um ponto do plano. Então a hipótese é que é um ponto genérico desse plano. Observe a diferença, o ponto P pode ser qualquer um. O ponto P0 não, é um ponto fixado, é um ponto que é conhecido. Pensando num problema, numa questão, esse ponto P0, digamos, ele é dado, ok? Então quais são os dados do problema? O ponto P0 e o vetor normal ao plano. Essas duas coisas são conhecidas. Já isso daqui não, é um ponto genérico que a gente está imaginando ou admitindo que ele pertence ao plano. E aí a gente vai fazer o seguinte, já que eu tenho esses dois pontos, ok? A gente pode pensar no vetor definido por esses dois pontos, né? Então vamos pensar nesse vetor P0P, ok? Inclusive, há a possibilidade que esse P coincida com P0. Ainda assim, o vetor é definido, seria o vetor nulo, perfeito? Mas vamos pensar na situação mais genérica, né? Então vamos imaginar o vetor formado por esses dois pontos, por P0, que é o ponto conhecido, e por P, né, esse ponto que a gente está admitindo que pertence ao plano. Ora, o vetor normal, sendo ele perpendicular ao plano alfa, ele vai ser perpendicular a qualquer vetor com representantes nesse plano alfa. Em particular, esse vetor normal aqui, ele tem que ser perpendicular ao vetor P0P. Então, admitindo que esse ponto P pertence ao plano alfa, então P0P, né, que é esse vetor aqui, definido pelos dois pontos, ele é ortogonal ao vetor normal, que é dado. Certo? E aí é nesse momento que a gente vai utilizar os conhecimentos adquiridos sobre produto escalar. O produto escalar, ele fornece uma condição de ortogonalidade. Então, a gente sabe que se dois vetores são ortogonais, o produto escalar entre eles é zero. Só para lembrar aqui a condição de ortogonalidade de dois vetores. Dois vetores são ortogonais se e somente se o produto escalar entre eles é zero. Então a gente vai utilizar essa condição de ortogonalidade, né? Já que esses vetores são perpendiculares, então o produto escalar entre o vetor normal e o vetor
P0P, ele tem que dar 0. Beleza. Quais são as coordenadas do vetor normal? As coordenadas do vetor normal são A, B, C. Então aqui nós temos A, B, C. Produto escalar. E aí agora a gente vai pensar nas coordenadas do vetor P0P. Quando um vetor ele é definido por dois pontos, para encontrar as coordenadas desse vetor, a gente sempre vai fazer as coordenadas da extremidade menos as coordenadas da origem do vetor. Então, P0P vai ser P menos P0. Então, vai ser P menos P0. X menos X0, vírgula, Y menos Y0, vírgula, Z menos Z0. Aqui é o vetor formado por dois pontos. Sempre você vai fazer extremidade menos origem. Extremidade menos origem, extremidade menos origem. E aí esse produto escalar, né, tem que dar 0. Próximo passo é realizar esse produto escalar. Primeira coordenada com a primeira, segunda com a segunda, terceira com a terceira. Então a gente vai ficar com A multiplicado por x menos x0, mais b vezes y menos y0, mais c vezes z menos z0, e isso tem que dar 0. Aí, obviamente, que a gente vai distribuir aqui novamente, né? Vamos fazer aqui essas multiplicações. E aí vamos encontrar o seguinte: AX parece difícil, mas a gente vai ver no exemplo que a coisa é bem mais simples do que parece. AX menos AX0 mais BY menos BY0 mais CZ menos CZ0 igual a 0. Aí o que é que nós temos? Eu vou agrupar aqui convenientemente AX mais BY mais CZ mais, aí eu vou botar aqui, menos AX0, que é isso que está aqui, menos BY0, menos CZ0 igual a 0. Observe que nós encontramos uma coisa interessante aqui. Os coeficientes de x, y e z são exatamente as coordenadas daquele vetor que a gente chamou de vetor normal, que é o vetor ABC. Okay? E aí apareceu aqui, além desses três coeficientes, A, B e C, apareceu aqui uma expressão que depende do vetor normal, que foi dado no problema, né? E também aquele ponto conhecido, x0, y0 e z0. Então, esta expressão depende dos dados que foram fornecidos, vetor normal e coordenadas do ponto supostamente pertencente ao plano. Então, essa expressão aqui a gente vai dar um nome, a gente vai chamar isso aqui de D. Com essa notação, a gente tem aqui que AX mais BY mais CZ mais D é igual a 0, e isso é chamado de equação geral do plano alfa. Ok? Então aqui é a equação geral do plano alfa. Olhando para essa equação aqui, o que é que nós temos? A, B e C são as coordenadas do vetor normal. E esse coeficiente D depende deste vetor normal e também de um ponto conhecido do plano em estudo. Ok? Então o coeficiente D ele é determinado a partir do vetor normal e do ponto conhecido. Imediatamente vamos para um exemplo. Encontrar uma equação geral do plano que contém o ponto P0 de coordenadas 1, menos 2 e 3 e com vetor normal n igual a 2, menos 1 e 5. Uma primeira observação é que o enunciado pede encontrar uma equação geral, porque na verdade existem infinitas formas de você expressar a equação geral.
ok? A gente sabe que o vetor normal ele não é único, né? Esse vetor aqui, que foi dado como vetor normal, é um vetor normal ao plano. Mas se você pegar, por exemplo, o dobro dele, ou seja, o vetor 4 menos 2 e 10, esse vetor ele é paralelo a n e aí ele também pode ser considerado como vetor normal. Então, por isso, encontrar uma, porque de fato existem várias. Certo? Bom, como foi pedida a equação geral, e é a única equação que nós conhecemos no momento, vamos lembrar o que é a equação geral do plano. A equação geral do plano, está aqui, é a equação ax mais by mais cz mais d igual a zero, só que isso daqui não são letras à toa. A, B e C são as coordenadas do vetor normal. E para encontrar o outro coeficiente D, a gente precisa, além do vetor normal, de um ponto conhecido. Então, vamos escrever aqui. Então, a equação geral desse plano é ax mais by mais cz mais d igual a zero. Como o vetor normal ele foi dado, ou seja, tem coordenadas aqui, isso daqui vai ser o nosso A, B e aqui o C. Então é só reescrever isso daqui como 2x mais by, o b no caso é negativo, então vai ficar menos 1y, a gente escreve simplesmente menos y, mais c que é 5z, 5z, mais o d que por enquanto é desconhecido igual a zero. Para que a equação fique pronta, está faltando o coeficiente d. E a gente pode obter facilmente com essa informação, porque esse ponto, por hipótese, ele pertence ao plano. O plano contém esse ponto. Então, esse ponto aqui, ele pertence ao plano. E como ele pertence ao plano, ele obedece à equação. Então, se eu substituir esse x, esse y e esse z aqui, eu vou conseguir encontrar esse d. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou substituir o ponto P0, essas coordenadas aqui, eu vou substituir em x, y e z. Vamos ficar com 2 vezes o x, que é 1, menos y, que é menos 2, mais 5 vezes z, que é 3, mais d, igual a zero. Então, aqui nós temos 2, mais 15, mais d igual a zero. Fazendo essa continha aí, a gente encontra que d é menos 19. Menos 19. E aí, finalmente, podemos encontrar a equação geral do plano. Então, a equação geral do plano, que já estava aqui, 2x menos y mais 5z mais d, e o d a gente acabou de encontrar. Então, é só reescrever. A resposta pode ser dada como 2x menos y mais 5z mais d, ou seja, menos 19, igual a zero. Essa é a equação geral do plano em questão. Agora vamos ver uma questão um pouquinho mais elaborada, né? Nós vamos tentar escrever uma equação geral do plano que contém os pontos A, B e C. Então foram dados 3 pontos que pertencem ao plano em questão. E a partir dessas informações a gente vai tentar encontrar a equação geral, ou melhor, uma equação geral, né? E aí surge o primeiro obstáculo aqui. Eu acabei de dizer para vocês que para encontrar equação geral, a gente precisa de 2 informações: do vetor normal e de um ponto conhecido. A segunda informação nós temos, porque, como se diz aqui em Salvador, quem tem 3 tem 1, quem tem 2 também tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. Então, olhe bem, a gente precisa de 2 informações, vetor normal e um ponto conhecido. Esse ponto conhecido, eu não vou ter muito trabalho, eu posso escolher qualquer um dos 3, porque, por hipótese, o plano em questão contém esses 3 pontos. Então, eu posso escolher qualquer um deles como o ponto conhecido. Beleza? Só que eu preciso do vetor normal. E aí a gente vai ver como é que faz, né? Então, eu vou fazer apenas uma ilustraçãozinha. Vamos imaginar que este
é o plano, cuja equação nós queremos determinar. E apenas para ilustrar, vamos imaginar que A, B e C sejam esses 3 pontos aqui. Ok? Eu estou admitindo que os pontos são não colineares, né? Porque logo no início da aula eu lembrei aqui que a forma mais clássica de você definir um plano é a partir de 3 pontos não colineares. A princípio nós não temos nenhuma informação sobre esses pontos, se eles são colineares ou não. Isso tem como verificar. E a gente vai ver como verificar isso daqui a pouquinho. Ok? Então eu já estou admitindo que eles são não colineares. Porque se eles fossem colineares, seria impossível determinar a equação desse plano, porque não teria um único plano passando por esses 3 pontos. Porque se eles estivessem alinhados, existiriam infinitos planos, né, passando pela reta que contém esses 3 pontos, ok? Imaginando eles colineares. Perfeito. Então, aquela história. Quem tem 3 tem 1. Eu tenho um ponto conhecido. Agora eu preciso do vetor normal. Eu preciso de um vetor aqui, ó, que forme 90 graus com esse plano. 90 graus. Beleza? Bom, uma maneira da gente fazer isso é a seguinte. Você tem que lembrar que quando você tem 2 vetores não paralelos, certo? Quando a gente faz o produto vetorial desses vetores, a gente consegue um vetor que forma 90 graus com o plano dos 2 primeiros, ou com qualquer plano que contenha representantes dos 2 primeiros, certo? Então, a gente vai pensar em produto vetorial. Eu quero um vetor como esse aqui em vermelho, que forme 90 graus com esses 2. Então, a gente vai fazer o produto vetorial de 2 vetores para encontrar o vetor normal. Então, o que é que eu vou fazer? Eu posso considerar, por exemplo, o vetor AB, quase que ele não sai aqui. Então, nós temos aqui o vetor AB. Vamos considerar o vetor AC. E aí a gente vai fazer o produto vetorial. Quando a gente fizer o produto vetorial, vai aparecer aqui o vetor normal. Esse vetor normal vai formar 90 graus tanto com o vetor AB quanto com o vetor BC. Ok? Então, como a gente precisa do vetor normal, basta que a gente faça o produto vetorial desses 2 vetores. O produto vetorial de 2 vetores sempre será um vetor perpendicular aos 2 vetores em questão, né? Então, vamos lá. Primeiro passo, vamos determinar as coordenadas do vetor AB. As coordenadas do vetor AB são B menos A. E aí eu posso escrever B menos A, então vai ser menos 1, vírgula, 2 menos 0, vírgula, menos 1, menos 2. Portanto, AB é igual menos 1 vai dar menos 2, vírgula, 2 menos 0 vai dar 2, menos 1 menos 2 vai dar menos 3. Agora vamos encontrar as coordenadas do vetor AC. Então, as coordenadas do vetor AC, isso daqui é claro, é C menos A. Então, coordenadas do ponto C, 1, menos 1 foram dadas, menos coordenadas do ponto A, 1, 0 e 2. Fiz um pouquinho diferente aqui, mas a gente já vai fazer a conta direto também para compensar. 1 menos 1 vai dar 0, 1 menos 0 vai dar 1, menos 1 menos 2 vai dar menos 3. Ok? Então nós temos aqui o vetor AC, cujas coordenadas são 0, 1 e menos 3. Beleza. Temos então os vetores AB e AC. E agora eu vou calcular o produto vetorial entre eles. Eu vou calcular o produto vetorial de AB e AC, e aí eu vou encontrar o vetor normal ao plano. Vamos fazer o produto vetorial a partir do dispositivo prático. Como é esse dispositivo prático? A gente vai considerar as coordenadas do primeiro vetor. Então eu vou colocar aqui menos 2,
2 e menos 3, e repete as duas primeiras, menos 2 e 2. Vou fazer agora a mesma coisa com o segundo vetor, 0, 1, menos 3, 0, 1. Apaga a primeira, ignora isso daqui, e aí eu vou fazer 3 determinantes. Primeiro determinante, segundo determinante e terceiro determinante de segunda ordem. Cada um desses determinantes vai dar uma coordenada do produto vetorial. Aqui vai dar o x, aqui vai dar o y e aqui vai dar o z, né? Lembrando que o determinante de uma matriz de segunda ordem, ele vai ser o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então o nosso vetor normal, ou pelo menos um candidato a ele, né? Uma possibilidade, vai ser diagonal principal. Menos 6, menos 3. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. 1 vezes menos 3 vai dar menos 3. Menos 6 menos 3. Isso daqui vai dar menos 6 mais 3. Menos 6 mais 3 vai dar menos 3. Vírgula. Segundo determinante. Diagonal principal, esse produto aqui vai dar 0. E esse produto aqui vai dar 6 na diagonal secundária. Então, 0 menos 6 vai dar menos 6. Vírgula. Próximo determinante, menos 2. Menos 0. Aqui esse produto vai dar menos 2, esse produto vai dar 0. Menos 2 menos 0 vai dar menos 2. Pronto. Lembrando agora da equação geral que a gente precisa. Para montar a equação geral, a gente precisa de A, B, C. A, B e C são as coordenadas do vetor normal. Então aqui nós temos A, B e C. Aí eu vou substituir aqui e só vai ficar faltando o D. Então vamos fazer isso. A equação do plano vai ser AX menos 3x menos 6y menos 2e mais d igual a 0. Observe que ficou essa carga de negatividade aqui. Eu não gosto de muito número negativo reunido. Isso dá muito azar. Aí daqui a pouquinho a gente pode... Vamos fazer daqui a pouco. Daqui a pouquinho a gente vai trocar o sinal disso tudo aí. Beleza. Aí a gente precisa o d. Para encontrar o d, a gente precisa daquela informação adicional. Nós já conhecemos o vetor normal ao plano, ou melhor, um vetor normal ao plano. Inclusive, a gente poderia colocar aqui tudo positivo já. Eu não vou colocar para não complicar muito sua cabeça. Mas lembre-se que o vetor normal não é único. Ok? A gente considerou esse, mas se eu pegar o oposto, ele também vai formar 90 graus com o plano. Digamos que se o n está apontando para cima, menos n também serve, apontando para baixo. Beleza. Aí eu preciso agora de um ponto. Mas olha que beleza, eu tenho 3. E quem tem 3 tem 1. Eu vou escolher esse aqui, o mais simples de todos. Esse daqui, que tem um 0 aqui no meio. Achei ele mais fácil. E aí eu vou substituir esse ponto no x, y, z. Então, já que esse ponto pertence ao plano em estudo, ele obedece à equação. E aí, ao substituirmos, nós vamos encontrar uma identidade. Então, eu vou substituir o ponto 1, 0 e 2, x, y, z aqui, ó, 1, 0 e 2. Então, menos 3 vezes 1, menos 6 vezes 0, menos 2 vezes 2, mais o d que eu vou encontrar daqui a pouquinho, igual a 0. Aí eu vou ficar com menos 3, aqui vai zerar, menos 4, mais d igual a 0. Se eu não errei conta, o d vai dar, aqui está dando menos 7, quando eu jogar para lá vai dar 7. Perfeito. Aí eu volto agora e dou a resposta. Aqui nós tínhamos a equação do plano, menos 3x, menos 6y, menos 2e, mais o d que eu acabei de encontrar, mais 7 igual a 0. Para eliminar toda essa carga negativa de azar aqui, a gente vai substituir aqui, ou melhor, trocar o sinal de todo mundo, porque continua sendo uma equação geral. Mais 6y mais 2e menos 7 igual a 0. E aqui nós temos a resposta do problema. Esta é a equação geral do plano que passa pelos 3 pontos não colineares, A, B e C dados.